Você escolhe o que quer assistir e quando assistir. Você ouve o que quer e quando quer. A gente sabe que você está conectado. A gente sabe que você está ligado. Vestibular URI. Dê um play na sua carreira. Inscrições até o dia 5 de junho. Prova única, dia 9 de junho. Olá, tudo bem? Que bom que você está em casa de novo nos assistindo aqui no programa Expressão Universitária da URI Erechim. O programa de hoje reserva espaço para analisar um importante tema, a conservação do solo. Tem até data para marcar esse dia, 15 de abril, Dia Nacional da Conservação do Solo. Ou melhor, datas, pois além dessa, também existe o Dia Internacional da Mãe Terra, no dia 22 de abril, e o Dia Mundial do Solo, no dia 5 de dezembro. Ou seja, tudo para nos fazer pensar de como estamos tratando desse precioso recurso natural. Para falar a respeito do Dia Nacional da Conservação do Solo, estão aqui conosco os professores Antônio Sérgio do Amaral, coordenador da área de Ciências Agrárias, e Jardes Bragaiolo, ambos do curso de Agronomia, e o engenheiro agrônomo da Emater, César da Rosa. Bem-vindos, professores, engenheiro agrônomo. Obrigado. Professor Antônio, em primeiro lugar, por que os produtores precisam se preocupar com a conservação do solo e da água? Certo. Bom dia, então, Ademar. Bom dia a todos os telespectadores, né, nossos colegas aí, Jardes e o César. Em primeiro lugar, para nós é uma honra, uma alegria muito grande estarmos aqui, né, porque nós realmente trabalhamos com o solo, né, nós vivemos a partir do solo. Então, o solo é um dos recursos mais importantes que se tem na natureza, né? E a gente poderia, assim, elencar vários motivos, mas eu poderia, talvez, resumir em uma palavra, talvez, né, a preocupação com a conservação do solo, que é a questão da sustentabilidade. Todas as nossas propriedades rurais, né, os produtores, enfim, que produzem, né, grãos, produzem alimentos, necessariamente precisam do recurso solo. Se o solo não for bem conservado, não for bem conduzido, bem cultivado, nós teremos pouco tempo, digamos assim, de sustentabilidade ou de produção de alimentos. A produção de alimentos fica muito vulnerável, né? Então, quando a gente pensa em conservação do solo, a gente lembra rapidamente já da questão da erosão. Então, a erosão é um grande problema, né, dos nossos solos agrícolas. E essa erosão ela ocorre em função, basicamente, do mau uso do solo, né? Então, quando o produtor não segue os fundamentos, não segue, não aplica práticas conservacionistas, o risco, a ameaça da erosão é muito grande, né? E, além disso, tem a questão da compactação, que é um outro problema seríssimo, que, na verdade, a erosão é uma consequência da compactação do solo, especialmente em solos mais argilosos, como são a maioria dos nossos solos aqui da metade norte do Rio Grande do Sul, onde predominam aí os latossolos, são solos bastante argilosos. Isso faz com que eles se compactem mais facilmente, né? E então é um cuidado, o produtor tem que ter muito cuidado no manejo desses solos, e esse cuidado passa pela preservação da matéria orgânica, pelo uso de rotação de culturas, pelo aporte adequado de palha, né? Pelo uso de técnicas tipo cultivo em nível, enfim, são alguns fundamentos aí que precisam ser seguidos. Caso contrário, nós teremos ou temos, né, problemas seríssimos aí. Eu repasso uma pergunta agora ao César, nosso convidado de hoje. Quais são as principais formas dos produtores promoverem a conservação do solo nas propriedades rurais, já que o seu dia a dia é justamente estar presente nas propriedades? Bom dia, telespectadores, professor Antônio, professor Jardes, Ademar. Com muita satisfação a gente conversa um pouquinho com essas datas tão
tão importantes para nós, né? São 3 datas fundamentais aí que devemos estar preocupados, então, com a conservação desses 2 recursos naturais, solo e água, né? Imprescindível aí para a atividade, para a produtividade e para o ser humano. A Emater vem trabalhando no dia a dia com os produtores no intuito de ajudá-los a cuidar desses 2 recursos naturais. Porque a gente percebe que sem eles, né, sem o cuidado com eles, nós teremos menores produtividades, teremos um perfil do solo não muito bem estruturado, né, diminuindo a infiltração da água no solo, a própria aeração desse solo agrícola. Então, a gente vem trabalhando principalmente com exemplos de unidades de referências tecnológicas aqui nos municípios da AMAL, que são 32 municípios, onde cada município tem a sua unidade de referência para adotar as técnicas da agricultura conservacionista. E diante disso, a gente tem divulgado muito o nosso trabalho em função de dias de campos, de palestras, de visitas técnicas, né, para orientar os nossos produtores. O senhor diria que os produtores estão cada vez mais conscientes da sua responsabilidade na conservação destes importantes itens da natureza? Eu costumo dizer que os produtores hoje, eles têm que fazer uma agricultura muito tecnificada, com profissionalismo. O produtor que tem o cuidado com os recursos naturais e adota as tecnologias para conservar, ele está com certeza melhorando as produtividades lá na sua propriedade rural. Muitos produtores estão preocupados, visto que, se nós pensarmos um pouquinho atrás, todo o estado do Rio Grande do Sul antigamente estava terraceado, né? E hoje em dia, com o advento aí do plantio direto, tirou-se os terraceamentos agrícolas. E essa é uma tecnologia que volta a ser implementada aí na nossa região, principalmente na nossa encosta aqui, que tem os terrenos com maior declividade, né, prejudicando, né, esses recursos naturais que é o solo e a água. Então, produtores estão preocupados. Hoje nós temos uma diversificação de plantas de cobertura, né, disponível, né, aos produtores. Então, basta ter um planejamento para executar essas tecnologias. Professor Jardes, acrescentar algo a respeito disso? Como o César comentou, né, acho que a gente tem entre os produtores alguns que estão tomando mais cuidado em relação à parte da preservação do solo, né? Do solo e da água, os dois devem andar juntos, né? É natural que aqui na nossa região, uma região mais próxima da encosta do Rio Uruguai, tenha declividades maiores nos nossos terrenos, né? E nessas regiões, nessas áreas com maior declividade, a gente naturalmente vai ter uma chance maior de ter erosão do solo. Então, eu destacaria que não só nesta região mais dobrada, com mais inclinação, mas também em outras regiões aqui do Alto Uruguai, né, os nossos produtores, em alguns casos, estão pecando, né, e a gente está observando problemas de erosão do solo. Então, isso cria uma limitação técnica para a produção, isso vai criar também alguns problemas ambientais, com arrasto de partículas, de solo, de fertilizantes, né? E tem também a questão econômica, que vai acabar afetando tantos produtores aí também como todas as questões voltadas aos municípios, né, e à região. Então, eu acho que nós temos uma questão bem interessante aí para ser discutida, que é justamente essa parte da preservação do solo e da água, que eles andam juntos, né? Aqui nessa nossa região. Alguns dos nossos produtores têm feito um esforço grande em fazer a melhoria nos solos, nas áreas agrícolas, né, para produzir mais, mas infelizmente quando vem as chuvas, e geralmente chuvas de maior intensidade, a gente tem visto aí nos últimos tempos,
começa a ocorrer o processo erosivo, né, dos nossos solos. Então, todo aquele esforço que ele teve para melhorar a fertilidade, a física, né, o manejo da área, toda aquela parte de melhorias que ele propôs, basta uma chuva para ele perder, né, grande parte de todo esse esforço. Então a gente tem observado sim algumas lavouras aqui na região, não só nesta região, mas se a gente andar pelo estado a gente verifica também vários outros pontos no estado, né, com problema de erosão do solo, mas regionalmente mesmo a gente tem essa preocupação. Então a gente tem feito campanhas, né, de divulgação, não só a Emater ou a própria universidade, a URI, né, mas outras entidades na região também têm trabalhado muito, né, nessa conscientização para a conservação do solo e da água também, que as duas andam juntas, né? Professor Antônio. Eu só gostaria de destacar um detalhe importantíssimo, é que, infelizmente, né, a gente vê muito na nossa região é a questão do imediatismo. E a conservação do solo tem que fugir do imediatismo, né? Não podemos pensar em resolver os problemas de um dia para o outro, ou adotar uma prática hoje e amanhã já achar que está tudo resolvido. Não é assim. Infelizmente, o que nós temos visto hoje, na maioria dos casos, é a questão do sistema plantio direto não ser bem adotado e se resumindo apenas no plantio direto, né? Então, na verdade, o sistema é muito mais do que simplesmente parar de revolver o solo e fazer a semeadura diretamente na palha. O sistema é muito mais que isso. O sistema envolve uma série de operações, entre elas a rotação de culturas, que infelizmente o pessoal não tem usado adequadamente, o aporte adequado de palha também, a quantidade de palha que tem ficado na superfície do solo é pouca. Nós precisamos, aí, segundo as pesquisas, no mínimo 10 toneladas de matéria seca por hectare. Isso, se a gente fizer soja, sempre soja todo ano, e não entrar com plantas de cobertura, com diferenciação de raízes e de produção de matéria seca, a gente não consegue, né? Então, essa é uma questão muito importante. A adoção do sistema plantio direto tem que ser completa, né? Tem que preservar a matéria orgânica, tem que fazer o cultivo em nível. Infelizmente, muitos têm feito hoje o cultivo morro abaixo, morro acima, né, Jardim? Que facilita o produtor, vou fazer isso porque ganha-se tempo, dá menos manobra e tal. Mas, para a conservação do solo, para o controle da erosão, isso é prejudicial. A própria linha de semeadura acaba se tornando sulco, ou um fluxo, ou sulco preferencial de água, né, que acaba favorecendo então a erosão. Então são questões bastante simples, mas que infelizmente não estão sendo seguidas, né? E aí nós temos o problema, como o professor Jardim e o César já falaram, nós temos hoje, mesmo com a adoção do sistema plantio direto, ainda índices bastante preocupantes de erosão nos nossos solos aqui na região. Na verdade tem aumentado, né, professor Antônio? Exato. À medida que vai passando o nosso plantio direto e quando ele for mal manejado, essas questões de compactação do solo, elas começam a ficar mais evidentes, né? Então, como o professor Antônio disse, às vezes a gente não maneja o solo, alguns exemplos que a gente tem, não maneja de forma adequada, não entra com um sistema de rotação de culturas, culturas que tenham mais produção de palha para proteção do solo, culturas que tenham uma exploração do sistema radicular, que vai explorar o solo de forma diferente, né? Então a gente começa a observar que à medida que vai avançando o tempo de uso do plantio direto, né, da utilização da semeadura direta, quando mal manejado, também a gente começa a observar essa compactação do solo. Quando aumenta essa compactação do solo, o caminho natural é que a gente tenha uma taxa de infiltração de água menor nos nossos solos, e depois, à medida que vai passando o tempo, vai aparecer aquelas feridas, né, nas nossas lavouras, que são aqueles sulcos por onde escoa a água. Então vai ter uma erosão do solo já se formando na forma de um sulco. Então é um segundo estágio já da erosão, e essa erosão ela é muito prejudicial, né? Se a gente não tomar uma atitude sobre essa erosão, obviamente depois ela vai ser ampliada, vai aumentar o tamanho dela e vai começar a criar as vossorocas. Então
isso tudo caminha, né, para na contramão daquilo que a gente busca, né, que é buscar fazer um sistema plantio direto bem manejado para melhorar as qualidades dos nossos solos e diminuir a erosão do solo. Então essa é uma dificuldade que a gente tem também. Eu acho que é importante lembrar também da questão do qual é o principal problema da compactação do solo. O que impacta mais? Exatamente a redução dos macroporos. E é por isso que o professor Jardim falou que quando o solo está compactado, uma das principais consequências é exatamente a redução drástica da infiltração de água no solo. Não tem mais macroporos, predominam ali nos solos microporos, consequentemente a água da chuva não vai infiltrar. Não infiltrando, vai sobrar um volume muito grande na superfície para formar a enxurrada, e aí vem todos os problemas. Além disso, temos um grande problema da calagem hoje no sistema plantio direto. A calagem, a gente recomenda que seja feita a aplicação do calcário na superfície sem incorporação, tá? Isso são recomendações já bastante consagradas. Porém, se o solo estiver compactado, não tiver características físicas favoráveis à infiltração de água do solo, não vai funcionar. O calcário na superfície vai ser perdido, principalmente se for áreas mais declivosas e associadas a chuvas com alta intensidade. Então, o problema em si da má conservação do solo se dá em 3 níveis, não só no físico, como nós estamos falando aqui da compactação, mas também na questão química, muito séria, e na questão biológica também afeta, o solo acaba sendo afetado quando ele não é bem conduzido, bem manejado. César. Eu só gostaria de fazer uma complementação, professores, que é muito importante, e tudo se inicia com a coleta da análise, da coleta de solo para análise desse solo. Quando nós falamos em sistema radicular para descer no perfil do solo, onde nós queremos estruturá-lo, nós devemos partir de uma boa coleta de solos na gleba homogênea lá da propriedade e a partir dali, tecnicamente, tomar as devidas adequações para que, como o professor Antônio conversou, para nós melhorar tanto fisicamente quanto biologicamente e principalmente quimicamente com o uso de corretivos e fertilizantes. Posso continuar? Pode continuar. Eu acho que aproveitando que o César está falando, acho que já podíamos ir adiantando, né? Então, quais são as ações concretas que estão sendo desenvolvidas no sentido de protegermos essa natureza? É importante orientar e informar que o governo instituiu, né, uma política estadual de conservação do solo e da água. Essa política tem o decreto-lei número 52.751, de 4 de dezembro de 2015. Como a Emater é uma instituição que desenvolve políticas públicas, tanto a nível federal, estadual e municipal, a Emater é executora dessa política pública. Então, diante dessa política pública, surgiu o Programa Estadual de Conservação do Solo e da Água, cujo lema é conservar para produzir melhor. Através disso, todos os regionais da Emater devem compor ou formar o seu grupo regional para trabalhar ou expressar essa vontade nas orientações técnicas aos produtores, aos alunos, né, sobre a conservação do solo e da água. E aqui no Alto Uruguai, então, nós conseguimos desenvolver ou formar esse grupo regional. Nós temos um logo institucional já aqui na nossa região, né? E estamos em plena campanha de conservação do solo e da água, cujo lema nosso é Conservando o Futuro. Fazem parte desse nosso grupo regional a AMAL, a IDEAL, o Instituto Federal de Sertão, a UERGS, a Universidade Federal Fronteira Sul, a URI, a Cooperalfa, a Cressol, Sicredi Erechim, Sicredi Estação e Emater.
Com essas instituições, nós queremos, né, implementar e trabalhar nessa campanha, que eu sempre digo, a gente está sempre em campanha, porque estamos fazendo dias de campos, estamos fazendo palestras para produtores, estamos passando as orientações, né, e esse grupo regional é muito forte, né, e eles procuram, né, todos essas instituições nos ajudar para que a gente minimize esses estragos aí nesses dois recursos naturais que são o solo e a água através da erosão que vem ocorrendo largamente no nosso regional. E já dá para falar de resultados dessa campanha? Podemos salientar, como eu falei recentemente, que nós temos as unidades de referências, né, onde são feitos os trabalhos, onde é adotadas as tecnologias da agricultura conservacionista, né, que são elas, já foi citado algumas, o colher, semear, imediatamente colheu, semeia uma nova cultura cobrindo o perfil do solo. Temos a diversificação de culturas, né, que isso vai ajudar com o sistema radicular, né, desenvolvendo e melhorando o perfil desse solo. Temos o plantio em nível, que o professor Antônio colocou muito bem, né, que temos que intensificar essa tecnologia para que o produtor adote, e bem como as obras mecânicas, que são os terraceamentos agrícolas. Então, todas essas instituições, conversando nessa linha, nesse perfil, a gente tem resultados positivos, sim, com muitos produtores já adotando as tecnologias, né, para melhorar, então, esses recursos naturais. César, eu acho que é importante salientar também alguns pontos muito bonitos, né, que a gente tem visto aí a respeito da nossa campanha, né. Temos uma área implementada lá em Barra do Rio Azul que tem dado um resultado muito bom, muito interessante. É uma área que é voltada para a produção leiteira. O pessoal tem manejado aquela área de forma exemplar, né, construindo curvas de nível quando necessário, manejando o solo em sistema plantio direto, fazendo rotação de pastagem para minimizar efeito de compactação, melhorar a produção, né. Tem feito também a parte da preservação das áreas verdes no entorno do rio, riachos, né? Então, acho que esse é um esforço muito grande que foi executado lá em Barra do Rio Azul e é um exemplo maravilhoso aqui para a nossa região. Tem produtores de grãos que vêm trabalhando, né, como o exemplo lá de Carlos Gomes, de pessoal de Quatro Irmãos, de que tem Sertão feito, também. Sertão, que tem feito um trabalho muito bom, Três Arroios, né, que é uma região também bastante declivosa. Então a gente tem exemplos dentro dessa nossa atuação na campanha muito bonitas. Muitas delas foram iniciadas, foram prospectadas pela Emater, que é o órgão de assistência técnica aqui na região predominante, né? Mas também a gente tem exemplos de empresas, né, ou de cooperativas aqui da nossa região que vêm trabalhando também. Então, buscando essa parte da conservação do solo, tocar neste assunto, conservação do solo e conservação da água também. Eu gostaria o nosso programa está se aproximando do final, eu não gostaria de deixar passar em branco a importância da inauguração do laboratório de solos da universidade. Para isso a gente tem o coordenador, a presença do coordenador do laboratório aqui conosco. Então, qual é a definição que se pode dizer nesse momento? Qual é a importância dessa iniciativa da universidade, já que até bem pouco tempo atrás as análises, as amostras precisavam sair de Erechim e ir para Porto Alegre para realizar as análises. Agora não, agora tudo aqui. E a agilidade e que benefícios, afinal, a nossa região, os produtores, as nossas áreas estão tendo já com essa experiência que está sendo desenvolvida pela universidade? Realmente, a vinda do laboratório, a instalação do nosso laboratório aqui na URI, ele foi de grande importância para a região. Assim como o César comentava primeiro, né, a parte de dar análise da fertilidade do solo, não só da parte da fertilidade, mas também as questões ligadas à física do solo, elas são muito importantes para os produtores. O produtor precisa ter uma noção, né, ou saber como está a fertilidade do solo dele. Se ele quer aumentar a produtividade ou até mesmo manter a produtividade, ele precisa
normalmente fazer algum manejo diferenciado na lavoura. E aí ele precisa fazer a adubação, normalmente é aplicada a adubação, para fazer melhorias na parte da fertilidade do solo. E também tem as questões relevantes também quanto a manejo do próprio solo em questões físicas. Então, partindo desse princípio, é importante que o produtor faça uma boa coleta para fazer depois a análise do solo. Então, são 2 momentos distintos que a gente tem, teríamos um terceiro depois, que é a parte da recomendação, né? Então, temos 3 momentos distintos, que são, primeiramente, fazer uma boa coleta da amostra do solo que vai representar o solo daquela propriedade ou daquela gleba, né? Depois a gente tem o momento da análise do solo, e aí entra o novo laboratório de análise de solo da URI, que tem uma relevância bem importante aí quanto à qualidade das análises que são feitas. E aí depois, de posse dessa informação de como é que está a fertilidade do solo, um técnico, o próprio produtor, né, mas um técnico vai fazer a recomendação da adubação ou da calagem, né, para aquele solo, para aquela gleba, conforme o resultado que veio da análise de solo. Então, essa interpretação é um terceiro momento e tem uma relevância muito grande para auxiliar os produtores. Quanto ao nosso laboratório, novo laboratório de solos, a gente verifica aí que na nossa região existia uma lacuna quanto à parte de laboratórios que poderiam fazer a análise de solo, a necessidade dos produtores. Antigamente a gente tinha algumas dificuldades, os produtores até conseguiam encaminhar as amostras de solo para fazer a análise, mas em alguns momentos acabava demorando muito para ter esse retorno, né, do laudo da fertilidade do solo. Então, de posse dessa informação, a gente começou a conversar, discutir dentro da própria universidade e resolvemos então fazer um investimento para criar esse laboratório de solos. Então a gente está iniciando o processo, iniciamos esse ano para fazer as análises, né? Foi um esforço muito grande, o professor Antônio e o professor Júlio César Branquer fizeram aí um esforço muito grande para buscar formas, recursos, né, para que a gente conseguisse implementar o nosso laboratório de solos. Então, baseado em cima desse esforço todo, né, foi conseguido um recurso junto ao governo estadual para que a gente pudesse iniciar o processo de implementação. Esse recurso foi designado para fazer uma compra de equipamentos, né, dentro do nosso projeto. Foi uma parcela dos valores que foram investidos. A universidade fez um investimento muito grande na questão de estrutura, também de compra de outros equipamentos, a questão de pessoal tecnificado, né, para poder implementar o laboratório. Então agora a gente já está com o laboratório em andamento, estamos já recebendo algumas análises, algumas amostras de solo para poder fazer a análise, né? A ideia é que a gente consiga aí, a curto, médio prazo, conseguir romper a barreira das 3.000 análises de solo. Nosso laboratório é um laboratório que tem uma capacidade instalada hoje de 10.000 análises de solo ano, né? Com possibilidade de crescer. Então essa é uma questão também que ao longo prazo a gente vai melhorando, vai ampliando o laboratório, né? Para encerrarmos, qual é o contato, os produtores interessados em entrar em contato com a universidade, como fazer? Algum telefone, um e-mail? A gente tem o contato aqui da própria universidade, né? A gente tem a central de recebimento. Nesse momento ainda a gente está com a central de recebimento no campus 1. Logo adiante a gente vai transferir toda a nossa estrutura, então a gente vai fazer a central de recebimento lá no campus 2, onde está instalado o nosso laboratório. Por que a gente está recebendo no campus 1 ainda, aqui no centro, no campus do centro? Porque o nosso laboratório está vinculado à central de análise, onde são feitas análises de solo e efluentes. Em um segundo momento, quando a gente migrar lá para o campus 2, a gente vai fazer a análise de solo, alimentos, água e efluentes, né? Então, esse é um projeto grande que a gente tem aí para implementar nos próximos anos. Então, assim que a gente transferir também, a gente vai fazer a divulgação, né? Que a entrega das amostras e depois a recepção dos laudos vai ser feito também lá no nosso campus 2. Essa é mais uma grande contribuição da universidade para o desenvolvimento regional, especialmente a área do agronegócio. Terminou o nosso tempo, então eu quero fazer um agradecimento especial ao professor Antônio, ao César da Emater, ao professor Jades. A você em casa, como sempre, o nosso muito obrigado, porque sem a sua audiência
nós não estaríamos aqui neste espaço. Ademar, teria um minuto? Sim. Só gostaria de deixar uma frase como reflexão, né? Já que nós estamos aqui homenageando o solo. Então, uma frase da Ana Primavesi, que é muito oportuna. O segredo da vida é o solo, tá? Porque do solo dependem as plantas, o clima e a nossa vida. Tá? Tudo está interligado. Não existe ser humano sadio se o solo não for sadio. Que beleza, uma frase excelente para encerrarmos então este nosso programa. Grato novamente pela sua atenção, até a semana que vem. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Você escolhe o que quer assistir e quando assistir. Você ouve o que quer e quando quer. A gente sabe que você está conectado. A gente sabe que você está ligado. Vestibular URI. Dê um play na sua carreira. Inscrições até o dia 5 de junho. Prova única dia 9 de junho.